No programa Sala de Visitas, nós falamos hoje sobre engenharia florestal. Nosso convidado é o professor Renato Robert. Ele é professor de engenharia florestal da Universidade Federal do Paraná, é mestre neste assunto, também tem doutorado na Alemanha, na Universidade de Freiburg, e conversa aqui com a gente sobre as novidades que vêm por aí de cursos em EAD, para falar sobre logística florestal. Por que este tema, professor? Para começar com um curso de maior alcance, por que esse tema foi escolhido? Bom, logística florestal, ela é, na verdade, sob os olhos da logística, digamos assim, tudo que entra dentro de uma cadeia produtiva e tudo que sai de uma cadeia produtiva, você tem como base, vamos dizer assim, os insumos para a produção, desde uma floresta, do viveiro que você tem, que é ali as mudas, até o final, até aquela madeira que vai entrar na linha de produção. E como a logística florestal é muito abrangente, ela não vai ficar só dentro do que nós chamamos de abastecimento, que é o que eu acabei de falar. Vai até a indústria. Não, ela envolve a indústria também, que na verdade a indústria ela é super importante, porque ela vai ter todas aquelas coisas que engenharia de produção e como produzir da melhor maneira, mas a logística florestal ela envolve também a distribuição dos produtos, que é uma coisa muito importante, que você, depois do produto manufaturado, você vai colocar esse produto que veio de uma origem florestal lá no seu cliente, seja ele o cliente através de navio, seja através do meio rodoviário ou até mesmo você entregando direto mesmo, né, para esse cliente. Então, sob os olhos da logística, ela abrange um pouco mais, um pouco além da floresta. Então, nós não ficamos dentro somente do que implica, assim dizer, a floresta, mas sim você abrange principalmente, vamos dizer assim, de gestão envolvendo os produtos florestais e toda a sua relação com o que está pertinente a esse tema. Então, para profissionais de outras áreas, além especificamente da engenharia florestal, isso pode ser importante, pode ser útil como aprendizado. Com certeza, a gente tem casos de muitas pessoas que têm uma formação, uma graduação, alguma coisa assim, na área que não florestal, ou seja, um contador, um economista, um administrador de empresas, mas que não tem aprofundado aquele tema florestal ou aquele nuance importante que envolve o tema florestal. Um comparativo rápido, né? Vamos dizer assim, enquanto a gente trabalha com volumes muito grandes, toras grandes e um peso, né? um horizonte de crescimento hoje no Brasil pode variar aí de 6 a 30 anos, mais ou menos, cada floresta plantada. Essa dinâmica ela é diferente de, por exemplo, a agricultura, que você tem de ano em ano, às vezes até de semestre, e é um pouquinho mais curto esse ciclo. Então, isso faz com que um profissional de outra área sinta a necessidade de se envolver um pouquinho mais nos temas florestais, que são de uma abrangência que devem ter um visual, vamos dizer assim, ou um entendimento, melhor dizendo, um pouco diferenciado do que a gente está acostumado. O que representa para o Brasil esse setor, o potencial de crescimento, e isso falando do ponto de vista de quem quer aprender, quem quer entender melhor esse campo? Se nós olharmos única e somente as florestas plantadas, nós temos aí uma representatividade do PIB em torno de 4% do PIB, né? Geração de empregos diretos e indiretos, movimentando regiões não somente no Paraná, mas no Brasil inteiro, em que você tem, digamos, atividades florestais muito intensas. Essas áreas são responsáveis realmente pela geração de renda desse pessoal que mora ao redor e não somente ao redor, né? Mas que também está envolvido com isso. Então, o setor florestal no Brasil ele é pujante, é um setor realmente muito forte e tem um diferencial perante o mundo, digamos, né? Nossas condições edafoclimáticas, edafo vem de solo e climáticas, né? Então elas nos permitem que as florestas cresçam muito mais do que em comparação com outros países, né? Para ter um comparativo rápido, né? Uma floresta aqui no Brasil, ela atinge aí seu crescimento, seu plenitude para ser utilizada em 6 anos. Né? Uma coisa inimaginável para um sueco que aguarda 8 anos, mais ou menos, claro, para ter um outro produto, mas que aguarda 80 anos, desculpa, na Suécia, para ter uma 80, comparando com 6 anos 6 no Brasil. Exatamente. Claro então, que a gente vai ter única.
A gente tem um crescimento bem rápido mesmo para 2 espécies específicas, que seriam o pinus e o eucalipto, mas outras espécies também. Nos seus trabalhos, há geralmente um material muito grande em vídeo e que traz bons exemplos para se usar em aula e mesmo nas aulas agora através do EAD. Tem algum vídeo que seria interessante a gente comentar e mostrar agora aqui? Na verdade a gente tem um vídeo interessante que aborda muito, no meu ponto de vista, o que acontece com a pessoa que não conhece um pouco a área florestal, né? O vídeo, vocês vão olhar assim, num primeiro momento, o impacto vai ser visual muito grande, porque você vai ver um veículo com toras em cima e você vai imaginar, nossa, é isso que está acontecendo com a nossa Amazônia, que estão derrubando todas as árvores. No entanto, aquele vídeo mostra um pátio florestal e ao redor do pátio é somente floresta. Ou seja, a floresta, ela está ao redor do pátio e esse vídeo ele demonstra exatamente um contraste que nós precisamos quebrar dentro do conhecimento da sociedade. O que é isso, basicamente? A pessoa acha que ver um caminhão com madeira, ele é um desmatamento. E, na verdade, não. Você retira algumas árvores, você mantém a floresta e não muda o que é importante, o uso do solo. Nós estamos mostrando o vídeo, você pode conferir o que o professor está falando, está aparecendo aí na tela, para entender exatamente como é que funciona isso. Então, o que nós estamos dizendo, professor, é que há uma extração, mas é uma extração programada, diferente do que as pessoas imaginam, que é a ideia do desmatamento no Brasil. Aí aqui é outra história. Aquilo é outra história. Ao primeiro olhar pode parecer um desmatamento, mas é aí que eu digo, a imagem mostra exatamente que não, porque ao longo da imagem subindo, né, um drone que a gente fez, a imagem, um drone profissional, você vê que ali no início você tem a impressão de que pode estar vindo um desmatamento ilegal, mas não, na verdade aquilo ali é realmente o que nós chamamos de manejo florestal sustentável. E por sinal, essa palavra sustentável, ela surgiu pela primeira vez na engenharia florestal na Alemanha. Lá em 1832, se eu não me engano, a gente precisa dar uma olhada, certo? A data exata. Minto, 1732. 1732. Né? Quando foi escrito o livro Silvicultura Econômica. Silvicultura vem de silva, né? Que é floresta, no latim. Então, cultura de floresta, silvicultura econômica. E ali foi escrita pela primeira vez, no idioma alemão, a palavra Nachhaltigkeit, que é sustentabilidade. Um tema antigo, então, para os europeus. Um tema antigo, exatamente, e que criou-se a partir do princípio de que estavam utilizando muitas florestas e uma hora acabou. Né? Então, como que nasceu esse princípio? A cada árvore derrubada, você planta 3. Então, a cada árvore derrubada, você planta 3. E isso fez com que daí as florestas retomassem e fossem novamente pudessem crescer novamente naquela região. Qual é o caminho, e a gente precisa entender isso para saber o quanto é promissor para o Brasil, esta exploração, esse plantio de uma forma técnica, de uma forma planejada, e essa produção de madeira que o Brasil pode ter para exportação e para o seu próprio mercado? É muito importante. A gente usa o termo, na verdade, a exploração não usa mais, alguns utilizam para áreas nativas, né? Que não tem intervenção humana. Mas quando a gente tem intervenção humana, a gente chama o termo colheita. Então a gente fala da colheita florestal, que é um tema muito importante. Realmente, para o Brasil, é muitíssimo importante. Nós podemos citar aí alguns exemplos, né, ou comparativos. Uma vez que o setor florestal, uma vez que ele trabalhe em conjunto dentro da cadeia produtiva com a indústria, é um gerador de empregos muito grande. Por quê? Porque você não simplesmente extrai a commodity e exporta. Você tem um processo por trás, um processo de industrialização e de serviços que também devem prover, né, para uma indústria. Eu não estou falando nem da indústria de papel e celulose, mas uma serraria que seja, os serviços que estão por trás da serraria, né? Então aquele provedor de energia, aquele provedor de combustível, aquele provedor de equipamentos de proteção individual, então aquele provedor que leva a marmita para o trabalhador. Então toda essa parte ela se
ela é aumentada, vamos dizer assim, em função da cadeia produtiva ter a necessidade da indústria. O que às vezes acontece diferente em outros segmentos que nós somos comumente, sabemos comumente que existem, por exemplo, commodities, né? Você planta uma soja e já exporta a soja direto. Então esse é um problema e é um diferencial que eu diria que o setor florestal tem perante a isso. Claro, em contrapartida, nós não temos o ciclo da soja, que é menor. Então, tudo se equivale, mas obviamente que esta é uma característica importante. Geração de empregos e toda essa abordagem aí ao redor. Tecnicamente, numa estimativa, qual pode ser o potencial brasileiro? A madeira, dessa forma, pode crescer muito ainda dentro da nossa capacidade de produção e exportação? Muito. O Brasil hoje é visto, eu diria, lá fora com olhos grandes, porque nós temos essas características, não somente as condições edafoclimáticas, mas a melhoria genética das nossas mudas florestais, o nível que nós atingimos de tecnologia hoje é muito grande, né? O Brasil hoje, ele representa, aí para plantações florestais, acho que ele é o país mais importante dentro de plantações florestais de eucalipto e pinos. No entanto, a gente enfrenta alguns problemas que devem ser realmente equacionados, mas se nós aumentarmos, que nem a pergunta, eu acredito que potencialmente a gente pode crescer muito no Brasil, uma vez que demanda por papel escrito talvez não exista, mas demanda por papel para outros fins ainda vai existir, né? O setor papeleiro no mundo ele é muito forte, principalmente agora que a gente está vendo, né? Na Europa, supermercados vazios, e uma dos produtos que acabaram mais rapidamente foi realmente papel higiênico, né? E papel toalha, em função dessa pandemia do coronavírus aí, mas então fica aquela demanda, né? Ou seja, o setor ele precisa fornecer produtos cada vez mais. Para um professor, e da sua parte houve muita convivência com esses professores do exterior que trabalham nessa área, como é que eles avaliam essa diferença, esse diferencial que tem o Brasil na possibilidade de produção com relação a espaço, com relação a solo, a sol, todas as vantagens que nós temos aqui que outros países não têm? Como é que eles avaliam esse potencial brasileiro? Eles acreditam que muitos, né, a grande maioria, acham que isto realmente é um diferencial, é uma grande potencial que nós temos e gostam de saber e têm interesse e ficam muitas vezes espantados, né? Porém sabem que essa é uma realidade diferente, que é específica para nós. Nós temos essa condição. Sabem que eles nunca vão atingir esse nível, uma vez que as condições climáticas lá são diferentes, a ocupação de área também é tudo diferente. Então, realmente eles não conseguem adaptar, fazer um benchmarking disso, digamos, porque as condições mesmo locais impedem. No entanto, eles acham um pouco estranho essa dicotomia existente no Brasil, né? Ou você planta, ou você protege 100%. E não existe o meio termo, ou seja, a sustentabilidade, que justamente nasceu na engenharia florestal, em termos de nós buscarmos um pouco mais, trazer uma valorização dos produtos florestais para o pequeno produtor, né? A gente tem iniciativas aí, o pessoal querendo usar mais e mais a araucária sob o ponto de vista do uso do pinhão, erva mate, mas são iniciativas muito, muito tímidas, eu diria, perante o potencial que nós temos. Nós temos um potencial muito grande, né? O que a gente precisa entender é que se você tirar algumas árvores, o potencial de regeneração da floresta é imenso, uma vez que nós deixemos a floresta se regenerar, óbvio. Se nós não deixarmos a floresta se regenerar ou mudarmos o uso do solo, aí sim acontece aquilo que nós sempre tememos, que é o desmatamento e a alteração do solo, que daí fica muito caro e muito difícil de você recuperar. Professor, para complementar, esse curso, o que ele oferece para as pessoas interessadas, ou da própria área da engenharia florestal, ou de áreas próximas que de alguma forma tenham ligação? Qual seria a importância de cursar esse MBA que vai ser oferecido à distância? Eu diria que é o primeiro do Brasil, tá? O primeiro do Brasil,
com a ótica de trazer para aquele que quer entender que a engenharia florestal e principalmente a logística florestal, ela não é limitada somente à floresta. Ela não é somente você prover uma floresta de qualidade e os bens que ela pode fornecer, mas sim, antes da floresta, os preparativos para que você implemente uma floresta de qualidade, todo o trajeto de abastecimento de uma indústria, que envolve a questão, aí sim, a logística pura, nua e crua, digamos, você trabalhar com programação linear, planejamento operacional, etc. A parte industrial, né, que também é de suma importância, ou seja, os produtos, selecionar o produto, como colocar o produto em função de uma demanda dentro da linha de produção e a distribuição, que é super importante, é aquele contato importantíssimo, porque a logística tem uma questão muito importante. A informação vem do cliente no sentido oposto da produção. Então isso, todos que trabalham em qualquer ramo, sabem que hoje em dia a comunicação é um dos pontos mais importantes. Então, esse curso tenta trazer a comunicação, e principalmente com esse entrave, essa dificuldade que a logística impõe, trazer isso principalmente para aquele que quer fazer o curso se especializar mesmo e ficar cada vez mais atuante no mercado com êxito e cada vez com mais, digamos assim, um diferencial, né? Um ponto a mais. Muito obrigado, professor, pela participação. Obrigado, sucesso no trabalho. William. Obrigado. Professor Renato Robert, da Universidade Federal do Paraná, Engenharia Florestal, ele que tem mestrado, doutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha, e que está falando aqui sobre esse curso que vem aí de logística na área florestal. Obrigado a você que acompanhou a nossa conversa.